Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Bom, hoje nós teremos aula de História e falaremos sobre o ciclo do café. Então, abra um livro na página 233. O ciclo do café. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco de Melo Palheta, contrabandeadas da Guiana Francesa. Então, nós não tínhamos muda de café aqui no nosso país. Essas mudas vieram da Guiana Francesa contrabandeadas. Durante muito tempo, plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café: os produtores do Vale do Paraíba e os produtores do Oeste Paulista. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantation, ou seja, a monocultura em grandes latifúndios com a mão de obra escrava, visando o mercado exportador. Então, o primeiro grupo, além deles utilizarem mão de obra escrava, eles plantavam apenas o café. A monocultura é isso, é o plantio de apenas um produto. Já os últimos empregaram na sua produção mão de obra assalariada composta de imigrantes, mas que estavam muito próxima à escravidão devido às condições de negociação deste trabalho. Então, o segundo grupo, eles já tinham a mão de obra assalariada, eles pagavam um salário para esses imigrantes que vieram para o Brasil, porém eles recebiam muito pouco, eles recebiam um valor absurdo, baixíssimo de salário, e as condições de vida eram extremamente precárias. Então, embora eles fossem assalariados, a condição de vida deles era comparado à condição dos escravos. Houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras devido a alguns fatores, tais como o aumento do consumo do café nos mercados interno e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, a queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro, que era como o café era conhecido naquela época. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, pois nessa região o solo é o de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras. E também as chuvas e clima adequados às plantações. Ainda havia dois pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação, e o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro já existia e começou a ser utilizado para o escoamento das lavouras pelos cafeicultores. Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples, porém exaustiva. Primeiro era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gênero alimentício eram cultivadas além dos cafezais para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Depois, a colheita era feita de forma manual, por escravos ou imigrantes, que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retirava-se o material que reveste o grão em monjolos, espécie de secadores, para melhorar a qualidade do café. Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram a monocultura, o latifúndio e a exportação. Tudo isso levou o café a se tornar o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade propiciou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na industrialização da região sudeste do Brasil.
Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para transportar o café, que interligavam as regiões produtoras e intensificaram as ações do Porto de Santos para exportação da produção, ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste. O restante do país não viu benefícios. O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional do café porque tinha maior oferta desse produto no mundo e, dessa maneira, conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional, tanto que rapidamente a produção do café superou a do açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia do constante aumento de consumidores dos países compradores do produto, tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda, e isso é um sinal de que os preços tenderiam a cair. Mas como esses produtores, conhecidos como barões de café, dominavam o cenário político, forçavam o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café só para não terem que baixar os preços no mercado nem perder dinheiro. Surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam papel de intermediários entre os produtores e exportadores, controlando assim a venda do produto, garantindo aos produtores acesso a crédito para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha dinheiro. Algumas consequências do ciclo do café foram a devastação indiscriminada de grandes áreas e grande desgaste do solo devido ao fato de não existirem cuidados de preservação das terras, dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto e sobrecarga econômica dos recursos do governo devido à política de valorização do café, a concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transportes apenas na região sudeste e a instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Como o aumento do consumo do café dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café e, assim, o preço necessariamente caiu. Além disso, a crise mundial de 1929 nos Estados Unidos forçou ainda mais a queda do preço com maior rapidez e com a diminuição da dependência econômica em relação ao café. Outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo. Então, aqui nós finalizamos o conteúdo sobre o ciclo do café no Brasil, como ele chegou, como ele se tornou um grande produto, o principal produto econômico, e como a sua valorização e o porquê a sua valorização caiu. Agora vocês vão realizar as atividades das páginas propostas